O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz respeito a essas correntes, analisa a formação verdadeira. Então, a gente está falando do século XIX, correntes de pensamento sobre o modelo capitalista de produção. O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo aos problemas sociais gerados pela industrialização, apesar de haver vários teóricos importantes que o defenderem. A igreja o rejeitou através da encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. A Rerum Novarum, ela rejeitou veementemente o socialismo científico e o ateísmo. A Rerum Novarum, ela surge como uma resposta da igreja, até pelo processo que estava se desenvolvendo naquele momento. Então, da normatização e da exploração do trabalho. Então, a Rerum Novarum é um primeiro ponto para a criação de um direito, né, de um direito social, assim, partindo da igreja, não que isso vai se resolver. E lógico que, como ela é parte da igreja, ela tem um viés muito mais conservador. Porque assim, quantos movimentos sociais da sociedade ela tá ali no processo de ruptura, a igreja ela vem atrás, né? Ali assim, ela vai pro processo de ruptura muito depois, só quando ele está praticamente estabelecido. Então, eu vou dar um exemplo. A própria a teologia da libertação, ou até em relação à sociedade. A igreja apoiou a ditadura e depois ela não apoiou mais a ditadura. Alguns membros da igreja não apoiavam mais a ditadura até por conta dos horrores da ditadura, né? Das torturas, etc. Então a igreja sempre veio um pouquinho atrás. Como uma instituição conservadora, isso é meio que normal. Bem, no socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourier prevaleciam as ideias de transformar a realidade por meio da luta de classe, da superação da mais-valia da Revolução Socialista. A transformação da realidade por meio da luta de classes, da superação da mais-valia da Revolução Socialista são proposições do socialismo científico e não do socialismo utópico. O socialismo científico são pontos da materialização do socialismo utópico, né? O socialismo utópico não tem esse viés. O socialismo científico, composto por Marx e Engels, através do Manifesto Comunista de 48, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos denominada materialismo histórico. Sim, o materialismo histórico é um dos principais conceitos desenvolvidos pelo Marx. É a teoria que ela vai explicar as mudanças e o desenvolvimento ao longo da história. E, através do materialismo histórico, as mudanças tecnológicas e do modo de produção são os fatores principais para a organização social, a organização política ou a organização jurídica. Então, para o Marx, as mudanças tecnológicas, por isso que ele transforma os modos de produção, tá? Modo de produção asiático, escravista, feudal, industrial e capitalista, isso significa mudanças tecnológicas profundas. E eles são considerados os principais teóricos do socialismo científico por conta dessa concepção de história materialista, tá? O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a importância e necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades. O anarquismo, por si só, acreditava na extinção do Estado. Então, ele não cogitava o Estado. O Estado deveria ser extinto. Então, a alternativa correta é a C.